Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria podemos estar juntos mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de termos a oportunidade de pôr em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixar vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança das crianças, seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Jesus, quando ele disse, vinde a mim, as criancinhas ou os pequeninos, ele estava comparando a nossa evolução espiritual à evolução de uma criança, porque em todos os planetas são ocupados. A casa do Pai é o universo. Todos os planetas têm a sua evolução. E o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta extremamente atrasado. É um planeta de provas e expiações em que Jesus nos comparava e nos compara a crianças. Somos crianças espirituais. Tanto que é só olharmos ao nosso redor as pessoas que lutam, que estão guerreando. Estamos num conflito enorme entre vários países, tanto no Oriente, como na Europa, na Rússia. A Rússia com a Croácia estão guerreando há tanto tempo. Então, nós temos aí um exemplo. A humanidade age como criança, porque nós somos crianças espirituais. Comparado aos espíritos mais evoluídos, de planetas mais evoluídos, planetas felizes, planetas crísticos, nós somos um jardim da infância. E nós achamos que somos muita coisa. Tanto que nós vivemos procurando a prova de que Deus existe, a prova de que existe vida após a morte. Nós queremos explicações materiais para algo que é espiritual. Então nós ficamos aí, tentando, mandando sondas, fazendo verdadeiros viagens extraplanetárias com o intuito de encontrar a vida em algum lugar. Dos motivos disso é por medo da autodestruição, porque é isso que está acontecendo. Nós estamos destruindo o planeta. É só observar o que está acontecendo na região sul do país. A chuva está consumindo tudo. Como aconteceu em Dubai, como está acontecendo na China. Então, nós somos responsáveis por toda essa transformação. Existem aí alguns países que estão provocando chuva. Estamos brincando de deuses. Não é isso que uma criança faz? Uma criança pequena, a menina muitas vezes, ela coloca o sapato da mãe
querendo imitar o comportamento da própria mãe. O menino, às vezes, coloca o sapato do pai, comparando o tamanho do pé dele com o tamanho do pé do pai, né? Colocando aquele sapato, numa tentativa de ser adulto. É exatamente isso que nós fazemos. Nós queremos competir com Deus. Nós temos um vazio existencial muito grande, nós queremos saber de onde viemos, queremos saber para onde iremos, e a parte mais importante, que é o aqui e agora, esse momento que nós estamos aqui, nós simplesmente ignoramos. Nós não vivenciamos esse momento em que estamos aqui encarnados. Nós só temos o presente para fazer alguma coisa. O passado, ele serve de aprendizado, de escola. O futuro vai depender daquilo que eu faça no hoje, com aquilo que eu aprendi no ontem. Porque o que Jesus ele quer na fala dele? Ele não quer que nós sejamos eternamente crianças espirituais, mas ele quer que a gente tenha a ingenuidade de uma criança, que a gente haja com a ingenuidade de uma criança, quando ele menciona um bebê que tem aquele vínculo com a mãe. É exatamente isso que Jesus tentou fazer aqui. Ele foi pai e mãe da humanidade. Ele tentou trazer uma amorosidade, uma leveza, uma suavidade. É só a gente pensar em que época que Jesus veio. Ele veio numa época em que os homens eram rústicos, eram grosseiros, em que as mulheres não eram tratadas como seres humanos. Elas eram um ser inferior para a humanidade daquela época. Os homens tratavam a mulher como seres inferiores. E Jesus já não era assim. A atenção e o tratamento que ele deu a Maria Madalena. Ali ele deu um exemplo de suavidade, de mansuetude, de mansidão. Então, o que ele quer de nós? Que nós sejamos suaves, que nós tenhamos a leveza e ingenuidade de uma criança, para que a gente possa se abrir para o grande aprendizado que ele nos trouxe aqui na Terra. Se nós agirmos como donos da verdade, nós não iremos capturar nada, nós não iremos nos entregar para um saber. Uma criança, ela aprende com a mãe porque ela é como uma esponja. Ela está ali disponível para aquela mãe para aprender tudo o que é o mundo, para ser apresentada para o mundo. Jesus, ele pede isso à humanidade, para que a gente tenha essa humildade, para que a gente não tenha que gravitar, né? Gravitar, a gente não fique perambulando por zonas inferiores, por grupamentos de espíritos extremamente atrasados, agarrados ao ódio, ao rancor, à raiva, ao ressentimento, para que nós sejamos espíritos confiantes, que nós todo dia, como uma criança que está aprendendo a andar, está engatinhando e começando a dar os primeiros passos, que nós estejamos dispostos a aprender o que Jesus nos trouxe. E nós só conseguiremos isso à medida que nós trabalharmos a humildade e a ingenuidade de uma criança. Embora, gente, a gente tem que ter em mente que existe a reencarnação. Então, a criança de hoje já foi um espírito, já foi um adulto, já foi um ser humano em várias outras existências. Já foi uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, em várias outras vidas. Só que nessa ele está uma criança. O que acontece? Por que nós nascemos e até os 7 anos nós estamos ali formando o nosso ego, aprendendo, nos desenvolvendo? A ciência já comprovou que a criança ela tem uma evolução maravilhosa do 0 ao 7, que é o momento em que nós estamos moldando a nossa personalidade, em que os nossos pais, a gente vem com vícios de outras vidas. Nós não somos seres assim angelicais porque somos crianças, mas nós estamos offline, ou seja, nós estamos abertos, nós não estamos cheios de vícios. É como se fosse ali aquele momento do 0 ao 7, principalmente, é a oportunidade que o espírito tem
de adquirir novos hábitos. Por isso que quando a gente tem um filho, a gente precisa ter aquela responsabilidade moral, espiritual, do que a gente pode acrescentar para aquela criança. Tomar todo o cuidado para não traumatizar, mas também precisamos disciplinar. É uma disciplina amorosa, passando aos nossos filhos um entendimento do que é a vida, de saber que a gente não pode ser egoísta, trabalhar o orgulho. Você já vê crianças egoístas, 3, 4 aninhos, já demonstrando a personalidade e vícios que traz de outras existências. Então aquele momento é o momento de moldar, já começar a moldar aquele ser. Para isso que nós reencarnamos. Mas Jesus quer que a gente tenha a ingenuidade moral para absorver o ensinamento dele, exatamente como uma criança, agindo com a abertura espiritual para o ensinamento que ele nos trouxe, que são inúmeros. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, perdoar se queremos ser perdoados, não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Eu acho que esse mandamento, ele é maravilhoso, ele é muito importante, porque se nós nortearmos a nossa vida em não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem, a humanidade vai evoluir a passos largos. Se cada um pensar, eu tenho que ser com o outro exatamente como eu gostaria que o outro fosse comigo. Se eu fizer isso, imagine na coletividade como será a humanidade. Então ele trouxe um ensinamento que dificilmente aqui nesse planeta algum outro espírito terá capacidade de impactar tanto a humanidade. Eu estou nesse momento estudando 2 livros sobre Jesus, o cristianismo, eu até postei na página, o cristianismo, uma mensagem esquecida, né, que é um livro do Hermínio de Miranda, que eu recomendo, livro fantástico, e estou lendo um outro também, que está falando sobre a inteligência de Jesus. É fantástico que a gente ainda não sabe quase nada sobre o que significa Jesus Cristo para a humanidade aqui na Terra. Então, que nós sejamos essa criança espiritual aberta ao novo. E o novo ainda é Jesus, que veio há 2024 anos atrás, porque nós absorvemos muito pouco desses ensinamentos sublimes que ele nos trouxe. Sabe que nós somos convidados a sermos crianças e, como esponja, absorver todos os ensinamentos, como você falou, de 2024 anos atrás, que até hoje nos serve de guia. Jesus é o nosso modelo e guia, e como crianças nós podemos confiar nele. O que uma criança faz? Ela não confia no pai, na mãe, no tio, no avô que está ali do seu lado? Assim também é Jesus. Nós podemos confiar nele. Ele trouxe todos os ensinamentos que nós precisamos para seguir adiante. Está tudo ali, está tudo contido no Evangelho. Nós refletimos todas as semanas aqui, já há 4 anos, e às vezes a lição se torna até um pouco maçante, né? Que de uma outra forma vem o mesmo ensinamento. E a gente, como crianças, também às vezes não aprende. Somos reprovados, né? Somos preguiçosos. Porque não é difícil, é trabalhoso a nossa transformação. Mas como crianças, nós estamos aptos a errar e aprender. Novamente errar e aprender e pôr em prática todos esses ensinamentos, né? Exatamente. O Sérgio falou uma coisa super importante que eu gostaria até de explicar para vocês. Parece que a gente está sempre falando da mesma coisa. Mas vamos pensar um pouquinho. Quem já não aprendeu tudo isso? Esses ensinamentos de Jesus? O quanto nós colocamos em prática no nosso dia a dia? O quanto a gente ora e vigia os nossos pensamentos, que foram os ensinamentos de Cristo? A gente sabe tudo isso.
Se nós pararmos mesmo para analisar, todas as nossas vibrações, que tem mais de 100, elas acabam se repetindo mesmo. Mas elas se repetem porque o trabalho evolutivo, ele é construído passo a passo. Para nós transformarmos um vício de comportamento, um vício egóico, um vício de sentimento, de emoção, para desenvolvermos virtudes, é muito trabalhoso. Não é pouco, é muito. Pensa aí no quanto nós temos, você, eu, todos nós, somos orgulhosos em pequenas coisas. No seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, no seu ambiente de trabalho, o quanto o orgulho permeia, o quanto nós temos dificuldades de trabalhar esse orgulho cotidiano, porque esse orgulho não é dessa vida. Esse orgulho nós trazemos de muitas encarnações. Isso porque nós estamos num planeta extremamente atrasado. Então, até nós chegarmos à evolução de um planeta feliz, de um planeta crítico, o quanto nós teremos que nos transformar. Temos muita coisa para mudar. E eu posso dizer para vocês, sem medo, como psicóloga, para uma pessoa conseguir mudar um hábito que ela mesma quer mudar, que ela vai para a terapia com a proposta e com o intuito de modificar, às vezes ela fica anos e anos na terapia e muda muito pouco. Porque não é fácil se desapegar do homem velho. Nós temos um homem velho dentro de nós, que é um espírito lapidado no vício, de todo tipo. Vício do espírito, vício da matéria. Não somos viciados só em substâncias, em alimentos, nem em sexo. Nós somos viciados em comportamentos. Porque nós precisamos da rotina, mas devido a essa rotina, nós também nos habituamos a agir sempre da mesma forma em qualquer situação. E nós vamos engessando, endurecendo o nosso espírito em hábitos ruins. Tanto que Freud dizia que a partir de uma certa idade, a pessoa dificilmente modifica. A psicologia, a psicanálise já descobriu isso. Porque vai enrijecendo. A mesma coisa é o nosso espírito. Então imagine, a gente tem que fazer todo um trabalho contínuo, verdadeiro de autotransformação. E isso nós fazemos aqui na Vibração. Toda semana nós viemos aqui lembrá-los, lembrar a nós mesmos daquilo que nós precisamos mudar. É maçante às vezes, é bonito uma fala, às vezes as pessoas comentam, ai, linda vibração, nossa, achei incrível, tal. É bonito sim, como uma oração também é muito bonita, uma vibração que o Sérgio faz é lindíssima, né? É uma vibração que contagia, que mexe com o nosso espírito. Mas o quanto a gente está mudando de verdade? Não adianta a gente achar tudo muito lindo, nós temos que colocar em prática. Ser essa criança espiritual, essa esponja e absorver realmente o que Jesus nos trouxe. É isso aí. Vamos agora novamente fechando nossos olhos. Chegou aquele momento onde vamos unir nossos corações e doar nossos melhores sentimentos. Sintam, meus irmãos, os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, recheadas de amor e de luz, envolvendo todo o nosso corpo. E agora, ao lado do Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Em especial, vamos vibrar pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que eles possam ser envolvidos em muita fé, em muita prosperidade, em muita força. O Mestre Jesus estão convosco. E tudo passa. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra,
pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que perderam suas casas, seus animais de estimação, seus parentes e amigos. Tenham fé, meus irmãos, que Jesus está conosco. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Sintam-se, meus irmãos, envolvidos, abraçados pelo Mestre Jesus. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, pela Tua presença em nossas vidas. Que esta energia de amor possa iluminar nossos lares, possa proteger nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, que esta água nos fortaleça, cure nossas enfermidades, que esta água ilumine os nossos caminhos, para seguirmos adiante com todos os Teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Parece o encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olha, gratidão a todos vocês por nos acompanhar na página. Nós nos ausentamos por 2 semanas, ficamos gripados, depois nós fizemos uma viagem e retomamos. Agora firmes e fortes, perseverantes nesse trabalho, nesse projeto, que tem como finalidade falar um pouco de Jesus. Aliás, falar bastante de Jesus e transformar as nossas vidas, que a gente está precisando. Falar de Jesus é falar de amor. E aí, por quê? Porque nós amamos vocês. Ótima semana, até semana que vem.